A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que voltou a financiar até 80% do valor de imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A mudança faz parte de um pacote do governo federal para estimular o crédito imobiliário e a construção civil, principalmente para a classe média. O limite do financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação também foi ampliado, passando de 1,5 milhão para 2,250 mil reais. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, as medidas devem viabilizar o financiamento de 80 mil novos imóveis com juros abaixo da taxa básica da economia. O governo afirma que a expectativa é de liberar mais de 100 bilhões de reais em créditos imobiliários nos próximos anos. O presidente Lula disse durante o lançamento hoje em São Paulo que a classe média brasileira ainda não é reconhecida e que o país precisa de políticas de inclusão social. Não é possível a gente achar que quem ganha 5 mil reais é classe média. Não é possível. Quem ganha até 5 mil reais não pode ser chamado, de classe média. Se o cara pagar aluguel e ele tiver um filho na escola, ele mal e porcamente sobra para ele comer. É esse país que nós estamos governando. E é esse país que a gente manda um projeto de lei, depois de acordado no Congresso Nacional, para as pessoas que ganham acima de 600 mil, acima de 1 milhão, pagar uma merrequinha a mais, para que as fintechs paguem um pouquinho mais, para que a Bet pague um pouquinho mais, e que eles votam contra, porque esse dinheiro poderia ser para você fazer com que a gente tivesse um pouco mais de política de inclusão social. Pois é, gente. Lula também afirmou que o novo programa de financiamento vai atender o trabalhador que não se enquadra nas faixas de programas já existentes, como o Minha Casa Minha Vida. Um trabalhador metalúrgico, um bancário, um químico, um gráfico, um trabalhador, da Caixa Econômica, um professor, ganha 10 mil por mês, 8 mil. As pessoas não ganham também como a gente imagina. Então, essas pessoas não têm direito a comprar casa, porque eles nem são pobres, não estão na faixa 1, nem na faixa 2, esses não ganham um pouco mais de 4, essas pessoas não têm casa para elas. Não tem. Então a coisa mais comum, as pessoas falam: ô Lula, pensa um pouco em mim, eu sou metalúrgico, eu ganho 10 mil reais, eu trabalho na Volkswagen, eu trabalho no Banco do Brasil, eu ganho 11 mil, mas eu não consigo comprar uma casa. Então esse programa foi feito pensando nessa gente, pensando em dar àqueles que ainda não têm direito, o direito de ter a sua casinha um pouco melhor. Ele não quer uma casa de 40 metros quadrados, ele quer uma casa de 70, de 80 metros quadrados. Ele não quer morar nos Cafundó do Júlio, ele quer morar num lugar mais próximo de onde ele está habituado a morar. Então o que nós vamos tentar fazer é adequar as dificuldades econômicas das pessoas, levando em conta o respeito à dignidade humana de morar no lugar onde pensa que é bom morar, ele acredita que é morar. É para isso que foi criado esse programa. Pois é, em um momento mais descontraído, o presidente Lula voltou a falar sobre a conversa com o agora quase que colega norte-americano Donald Trump. Lula disse que os dois países devem passar harmonia para o resto do mundo. Eu completei 80 anos no documento dia 6 e foi o dia que eu conversei com o Trump. Eu comecei a conversa com o Trump dizendo assim: eu estou completando 80 anos de idade. E você vai completar 80 anos dia 14 de junho do ano que vem. Ele é 8 meses mais novo do que eu, portanto, eu tenho idade de falar mais grosso com ele. Aí eu disse para o Trump: olha, nós dois, com 80 anos, e governamos as duas maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença pro restante do mundo, cara. Nós precisamos passar harmonia. Nós precisamos conversar e colocar as coisas. Tem divergência, vamos colocar na mesa e sentar e conversar. Não tem tema proibido para conversar comigo. Eu sou corintiano, mas tem muitos amigos palmeirenses. É verdade. Não tem nada torcedor mais fanático que um palmeirense. Mas eu trato bem.
Eu gosto de conviver com as desavenças, tratando democraticamente. Então, veja, eu acho que a gente estabeleceu uma relação que nunca deveria ter sido truncada. Porque eu nunca tratei presidente de outro país ideologicamente. Sabe? Quem tem que tratá-lo ideologicamente é o povo que elegeu ele. Eu não. Eu tenho que tratá-lo com o respeito de alguém que foi eleito e ele me tratar com o respeito de alguém que foi eleito. E fim de papo. O Brasil não tem interesse de brigar com os Estados Unidos. Eu não quero brigar com a Bolívia, eu não quero brigar com o Uruguai. Por que eu vou brigar com os Estados Unidos? E se a gente brigar, a gente ganhar, o que é que a gente vai fazer? Então é melhor não brigar. É melhor não brigar. Palmeirense e corintiano, hein? Difícil essa disputa. Bom, e para a gente entender exatamente o que é que muda com essas novas medidas, nós convidamos o Gabriel Sapucaia, que é especialista em direito imobiliário. Muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. É isso aí, e eu começo te perguntando do seguinte: com esse novo sistema, com esse aumento do limite de financiamento, o que é que muda na prática para quem sonha com a casa própria? Então, foi lançado agora, né, um novo modelo do financiamento imobiliário. Então, aí, os imóveis essa faixa, né, voltada para quem ganha acima de 15 mil reais, acima de 12 mil reais por mês, né, que é um valor mais alto, são imóveis normalmente melhores, ela passa o limite máximo de 1,5 milhão para 2 milhões e 200 mil. Então, é um valor maior, um valor mais expressivo, que vai facilitar aí para aquelas pessoas que procuram imóveis melhores, que procuram imóveis de um valor mais alto, que tem uma renda maior, né? É uma fase do programa de habitação voltada para as pessoas aí de classe média alta com renda a partir de 12 mil reais. Pois é, agora o retorno desse financiamento de até 80% do imóvel, né, pode facilitar a compra e muito. Isso parece bastante claro. Mas quais são os riscos para o consumidor? Porque uma coisa é você financiar ali 50%, 60%, talvez até 70%. Agora 80%, a pessoa precisa inclusive ter uma garantia até de que vai viver o suficiente para pagar, porque certamente são prestações ali de 35 anos, bem longas, né? Sim, isso é uma questão que precisa tomar cuidado. O financiamento imobiliário ele tem os menores juros do mercado. Essa linha deve praticar aí juros em torno de 12%, quando na prática hoje os juros estão na casa de 15%. Então vai estar aí abaixo da taxa de juros, abaixo das remunerações financeiras, etc. Mas é preciso ter muito cuidado, né? Esse sistema da alienação fiduciária, que é o modelo do financiamento imobiliário, em sua maioria, ele prevê uma possibilidade de retomada do imóvel, que é um procedimento extrajudicial. Então o banco não precisa nem ir na justiça, ele faz um procedimento no próprio cartório para pegar o imóvel de volta daquele inadimplente. Então é preciso ter muito cuidado, os juros são mais baixos, mas é preciso ter um certo cuidado aí com o valor das parcelas, com a segurança que se tem de continuar pagando essas parcelas, porque o risco, no caso de inadimplemento, a possibilidade de vir a perder esse imóvel é grande e é consideravelmente mais rápida do que em outras situações. E o juro é mais baixo justamente por isso, porque o banco consegue implementar essa garantia com muito mais rapidez do que em outras modalidades. A Lu tá com áudio... tá agora... Funcionou? Gabriel, boa noite. A gente tem hoje a possibilidade de uso do FGTS na compra de imóveis para abater parte do valor. Nesse novo modelo anunciado pelo governo, essa possibilidade ainda existe, esse uso do FGTS? Boa noite. Sim, o FGTS pode ser usado nesse novo modelo também. Agora, uma outra questão. Tem outra, Lu? Você ia fazer uma outra pergunta também? Não, essa questão do FGTS, né, e destacar também que é justamente um modelo, como o Gabriel falou agora há pouco, voltado um pouco para a classe média, né, acima de quem financia, por exemplo, de quem compra imóveis do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A gente teve, inclusive, esse valor máximo de financiamento de imóveis alterado, passou de R$1,5 milhão para 2 milhões e 200 mil reais, um pouquinho mais ali, e é justamente um programa voltado para essa população
população de classe média, né? Um grupo social ali que tinha algum lapso nessa condição de concessão de crédito imobiliário, Gabriel? Sim, existe uma dificuldade, né? Existe uma reclamação e uma dificuldade de se encontrar imóveis, principalmente nas grandes cidades, que sejam aí possíveis de um financiamento que caiba na parcela, né? Que caiba no bolso das pessoas aí de classe média alta, né? De fato, já existia essa discrepância do programa, essa dificuldade das pessoas conseguirem os imóveis, porque os imóveis estão efetivamente muito caros, né? A gente pegar imóvel em Belo Horizonte hoje, mais próximo aí da região centro-sul, ou pro lado de Nova Lima, não é incomum imóvel acima de R$1 milhão. Aliás, está bem comum. Tá difícil achar com preço menor que esse, né? Na verdade, agora... Exatamente. Né, os preços estão... R$1 milhão hoje em dia virou uma expressão fácil, né? Um número fácil de falar. Agora, para muita gente, naturalmente, para outras pessoas, isso aí é um valor inalcançável. Agora, essas novas regras, elas podem afetar de alguma forma o preço dos imóveis? Agora, por exemplo, mercado da construção civil, por exemplo, dá para dar uma movimentada? Porque a gente sabe, toda vez que o governo mexe nesse tipo de situação, acaba reverberando em outras coisas. Talvez aí a gente pode pensar em alguma coisa com preços menores, já que vai ter mais dinheiro circulando? Talvez preços menores não, mas o governo pensa efetivamente em movimentar esse mercado da construção civil, em movimentar aí essa questão da construção desses imóveis de um padrão mais alto. Existe essa perspectiva de acreditar que a construção civil construa efetivamente, produza mais imóveis desse padrão. Agora me diz uma coisa, o que é que o candidato precisa saber antes de entrar num financiamento desse tipo? A pessoa está assistindo a gente agora e fala assim, puxa vida, talvez essa seja a oportunidade que eu precisava para financiar o meu imóvel. Até 80%. O que ela precisa saber antes para chegar com o pé direito, chegar com o pé firme e não passar ali 1 ano, 2 anos, como você falou, sobre até a possibilidade da Caixa retirar o imóvel da pessoa, é muito fácil. Então ela precisa ter uma certa garantia ali para ela, esquecendo o resto do banco. Ela tem que imaginar emprego estável, o que precisa fazer quando ela quer entrar num financiamento desse tipo? A primeira coisa que a pessoa precisa pensar aí é no valor de entrada, né? A gente precisa pensar que esse imóvel precisa aí de ter um valor inicial, agora volta a ser 20%. Além disso, é preciso pensar que a aquisição de um imóvel, ela não se restringe ao preço do imóvel, né? Você vai ter custo com cartório, você vai ter custo com o contrato do banco, você vai ter custo com imposto, né? O ITBI, que é o imposto municipal que incide sobre as transações imobiliárias, sobre a compra e venda de imóveis. Que é um peso muito grande, né? O ITBI, na hora que a pessoa vai comprar, quando ela, muitas vezes ela não está sabendo, quando ela vai reparar o preço, o valor do ITBI, ela fala, meu Deus, vai ter que pegar dinheiro emprestado, muitas vezes é preciso fazer esse cálculo todo, né? Sim, é preciso fazer o cálculo do ITBI, dos custos cartorários, que não são pequenos. A Caixa hoje normalmente trabalha com despachante imobiliário, que também tem algum custo. E a gente aconselha sempre a pessoa a ter alguma perspectiva de um colchão aí de reserva para segurar as prestações numa eventualidade de desemprego, de alguma desorganização financeira provocada por uma doença ou por um problema aí no trabalho. Quem é autônomo tem muito isso, às vezes tem algum problema de saúde, não está conseguindo trabalhar direito e vê a renda cair. É importante se programar para não atrasar essa prestação, é importante se programar para não ter problemas com essa compra. É um juro muito bom, de fato, os juros são atrativos, considerando o juro de mercado hoje, mas é preciso ter um certo cuidado com o adimplemento disso e com esses custos que acabam perfazendo, esse custo que acaba perfazendo aí, fazendo parte da aquisição imobiliária, que não só o preço do imóvel. Pois é, a gente está, Gabriel, perguntando aqui para a turma na nossa enquete de hoje, afinal de contas, a casa própria ainda é o grande sonho do brasileiro? A turma está respondendo aqui, 85% das pessoas que responderam até agora estão dizendo que sim, o grande sonho do brasileiro é ter a casa própria. 10% estão dizendo que não e 5% estão dizendo aqui que alugar vale mais a pena.
É aquela história, a pessoa que tem aquela velha máxima, né? A pessoa que paga um aluguel, ela está pagando um dinheiro ali, um valor que vai embora e nunca mais vai voltar. Se ela tem uma condição de comprar um imóvel, tem ali 20% de um valor de um imóvel de R$400 mil, por exemplo, R$300 mil, se ela tem ali 20% da de entrada, às vezes vale mais a pena, porque tem muita gente que insiste em dizer que vale mais a pena alugar um imóvel do que comprar um imóvel. Nesse mundo imobiliário, nesse mundo das finanças, essa máxima é verdadeira, não? Depende, isso aplica, varia de caso a caso para a pessoa, né? Particularmente a pessoa comum, o brasileiro comum, é interessante, que não é um grande empreendedor, que não tem dinheiro circulando, que a compra do imóvel o privaria aí de uma liquidez, que ele consegue fazer mais dinheiro com ela. Eu acredito que sim, que a compra do imóvel é importante, ter o imóvel próprio, não depender aí de aluguel, principalmente numa idade mais avançada. A gente pensar em um planejamento de aposentadoria, num planejamento para parar de trabalhar, particularmente considero muito importante você ter a casa própria. Às vezes ter até mais de uma casa para fazer uma renda de aluguel, às vezes ao invés de pagar aluguel, receber aluguel, né? É algo que pode ser muito interessante. Eu acho que varia de caso a caso, mas no geral concordo que a aquisição de um imóvel próprio é importante, sim. Gabriel, uma última dúvida, essa reformulação, né, esse novo modelo para essa compra de imóveis por essa classe mexe também ali na caderneta de poupança que vai ser usada, o valor depositado ali vai ser usado justamente para que os bancos avaliem esse crédito imobiliário. De que forma que isso vai acontecer? De que forma que as pessoas que têm interesse nesse programa, nessa ação, devem se preocupar e observar isso? A pessoa tem que estar muito atenta. Existe mais de uma modalidade, né, de financiamento. A Caixa retirou recentemente aquele financiamento que era atrelado à poupança, justamente pelos juros estarem altos. Então, hoje, dificilmente vai se encontrar aí juros abaixo de 12% no financiamento imobiliário. O importante é ter efetivamente uma exatidão de quanto você está pagando de juros. Uma coisa que pode ser feita que facilita a vida das pessoas é programar amortizações, programar reduções do prazo para o pagamento de menores juros. É possível fazer isso, você amortizar no prazo e pagar menos juros. Então, exige aí um certo planejamento. Houve uma variação agora, efetivamente, de juros, né? A Caixa tirou uma linha que estava aí praticando juros de algo em torno de 10,40 e hoje vai ser difícil encontrar juros a menos de 12%. Pois é, então quer dizer, dá para esperar aí para aguardar alguma redução de juros? É possível num cenário de curto, médio prazo. A tendência é quando à medida que a Selic for caindo, e precisa ter as condições para isso, que os juros atrelados possam ir caindo também. Mas isso não é algo que se espera por curtíssimo prazo. Então, assim, não é algo que deva mudar hoje ou no espectro de menos de 6 meses. Pois é, Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gabriel Sapucaia, que é especialista em direito imobiliário. Espero contar mais uma vez com você da próxima oportunidade que a gente tiver aqui para falar sobre esse assunto tão importante, né? Tanta gente aí lutando a vida inteira para conseguir a casa própria, né? Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou à disposição.